Olá pessoal, nessa aula nós vamos trabalhar ainda com os racionais. No entanto, a representação que nós vamos usar é a representação decimal e a ideia é trabalhar as operações com essa representação. Então nós temos aqui as duas primeiras, que é a adição, subtração, mas vamos trabalhar também com a multiplicação e a divisão com os números decimais. Então, primeiro, a adição e subtração, o processo é muito semelhante. Qual que é o parâmetro que a gente tem que ter? A vírgula, ela é o que a gente tem que ter de parâmetro para montar a nossa operação. Então, aqui nós temos um número 2,3 e vou somar esse número com 1,02, ou seja, 2,3 mais 1,02. O processo de soma, 2,3, indica que eu tenho que colocar as vírgulas na mesma posição, ou seja, nesse formato, vírgula do primeiro número na mesma posição da vírgula do segundo número. E agora eu posso fazer o processo de soma normalmente, Aqui não tem... vai ficar 2, aqui 3 mais 0 vai ficar 3, a vírgula embaixo da vírgula, 2 mais 1 vai ficar 3 e a resposta então vai ser 3,32. Então, o processo de adição consiste em observar o posicionamento das vírgulas dos números. A subtração também, bem semelhante. Para mim fazer o processo de subtração, eu vou seguir o mesmo molde operandi que eu usei anteriormente. Ou seja, aqui eu tenho o número 321,22 menos 5,4. Então, vou colocar os números e armar essa operação de forma que as vírgulas nos dois números tenham o mesmo posicionamento. 321,22 e aqui 5,4. Tá aí, vou fazer a subtração entre esses dois números. Então, 2, aqui é 0, não tem, é 0, 2 menos 0, 2, 2 menos 4. Então, 2 menos 4, eu não consigo tirar 4 de 2, então vou emprestar 1. Então, emprestei 1, aqui ficou 0 e aqui ficou 12, 12, então, 12 menos 4, aqui ficou 8. Bom, aqui, esse 1, ele foi emprestado, para cá, aqui ficou 0, então. No entanto, 0 eu não tiro 5. O que eu tenho que fazer? Emprestar 1 daqui. Então, emprestei aqui, ficou 10, e aqui ficou 1, então. 10 menos 5 é 5, 1 menos 0, aqui não tem nada, é 0, 1 menos 0 é 1, e o 3 menos 0 é 3. Então, a vírgula permanece e a resposta de 321,22 menos 5,4 é exatamente 315,82. Tranquilos? Para trabalhar com a multiplicação, o processo é um pouquinho diferente. Então, para a gente fazer aqui 2,3 vezes 0,3, o que nós vamos fazer? Armar a expressão, ou normalmente, 2,3 e aqui vezes 0,3. Armei para a expressãozinha de multiplicar. Então, o que nós vamos observar? As vírgulas, e a quantidade de casa que nós temos após a vírgula. No primeiro aqui, nós temos uma casa após a vírgula e uma casa após a vírgula. No segundo aqui também mais uma casa após a vírgula. Então, nós vamos desconsiderar as vírgulas e vamos multiplicar normal. 0,3 é 3, então não vou precisar desse 0. E vamos multiplicar. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Fechado, belezinha, tranquilo. Agora, eu pego o resultado da multiplicação e vou adicionar a vírgula, de acordo
com o resultado obtido. Então, eu tinha uma casa no primeiro e uma casa no segundo. Então, quando eu eliminei as vírgulas, eu desprezei duas casas após a vírgula, uma do primeiro número e uma do segundo. Então, eu estou com a vírgula aqui, né? Vou contar uma casa, a vírgula está aqui. Vou contar duas casas, a vírgula está aqui. Então, o resultado disso, em relação à proposta inicial, é que se a vírgula está aqui, eu tenho zero antes, 0,69. E aqui é o resultado da multiplicação. No processo de divisão de números com números decimais, o que nós vamos observar? Aqui, tanto o dividendo quanto o divisor são números decimais, mas em casos que só o dividendo ou só o divisor forem números decimais, o procedimento é bem semelhante, é o mesmo, semelhante não é o mesmo, né? A estratégia. Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos contar quantas casas após a vírgula tem. Então, a vírgula está aqui, após a vírgula tem uma casa. E aqui, a vírgula está aqui, após a vírgula eu tenho duas casas. O que acontece? Quando eu for montar a expressão de divisão, o que eu vou considerar? Vou excluir a vírgula, então vai ficar 62, dividido por esse número excluindo a vírgula. Então vai ficar 002, sem a vírgula é 2. O que acontece? A quantidade de vírgulas aqui é maior, né? Aqui é uma, aqui é duas. Então o que eu faço? 1 compensa 1, esse 2, então eu vou passar um 0 para cá. Se fosse 3, passaria 2 zeros. E se fosse 1, não passaria nada, ficaria elas por elas mesmo. E se aqui tivesse e aqui não tivesse, fosse 0, passaria um 0 para cá, né? Se fosse, sei lá, 2 e aqui 3, passaria um 0 para cá, pro dividendo. E se fosse, sei lá, 3 e aqui 1, passaria 2 zeros para cá para compensar. No nosso caso, o que nós temos? Nós temos que aqui é uma casa após a vírgula e aqui são duas casas após a vírgula. O que nós temos? Como nós temos que proceder? Passar um 0 para essa parte de cá. Então, ficou 620 dividido por 2. E aí a gente opera naturalmente, né? O primeiro cara dá 3, 3 vezes 2, 6. Para 6 nada, né? Então, baixo 2. 2. 0,2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2, 2. Para 2 nada. E aí abaixo 0, né? E 0 vezes 2, 0, para 0 nada, ficando 310. Então, o resultado dessa divisão é 310. Tranquilos? Então, beleza.